Bom, não é de hoje que trabalhar com atendimento ao público é algo difícil e que também exige muito da sua paciência. Porque muitas vezes, mesmo que você trate o cliente super bem, ele pode ser extremamente grosseiro com você. Eu imagino que todas as lojas desse tipo de coisa vai acontecer alguma hora, porque existem pessoas diferentes, de personalidades diferentes e que, convenhamos, que também não se importam muito com educação. E enquanto eu tava rodando o TikTok antes de dormir, eu me deparei com um vídeo onde uma mulher que foi com um filho autista na Riachuelo começou a reclamar que a atendente teria sido preconceituosa com o filho dela, apenas por ele ser autista. Então, antes de tudo, vamos ver o vídeo e tirar nossas próprias conclusões. Eu quero ser filme. Tá filmando? Eu tô aqui na Riachuelo, fui atendida com o meu filho, o Matheus, com autismo aqui no caixa. Apresentei a carteirinha dele, que ele tem direito ao atendimento prioritário. Fui atendida por essa moça e ela me passou pra outra caixa. Lá embaixo, aquela moça lá do caixa, pra ser atendida. Shopping Boulevard, pra ser atendida. E assim que terminou o atendimento, ela foi e disse pra moça, não me passe essas bombas não. E meu filho, o atendimento não é bomba. Não é bomba. Não gostei. Eu exijo respeito com os autistas, com as pessoas com deficiência, porque eu sou mãe e ninguém aqui tá livre de ter um filho com deficiência. E eu não aceito, porque já é difícil uma luta de uma mãe com uma criança que vem no shopping pra lavar uma roupa. Eu não aceito. Não é você, não foi você, não foi a fila, foi essa moça aqui. Venha filmar ela aqui. Venha, Matheus. Cadê ele? Vem aqui. E depois, quando eu disse a ela, foi comigo que você falou, ela disse, não, tô cobrando um negócio que ela tá me devendo. Ela não tá devendo nada. Foi essa moça aqui, que disse que eu era uma bomba. Ela é bomba. Eu não sei ser filmada, não. Pronto, eu não aceito preconceito com meu filho. E eu vou dizer mais, que seja a última vez que quem estiver aqui não aceite. Seja com família, seja com filho, seja com quem for. Porque é uma luta nossa e ele tem direito. Viu? Eu não aceito. É a última vez que eu entro nessa luta. Sabe por quê? Porque isso é crime. Isso é crime. E eu tô aqui com a prova que ele não tá mentindo, não. Ele é autista aqui, ó. Feira de Santana. Eu não passei na frente, não. É lei. E a lei tem que ser cumprida. Olha, eu penso que se alguém tem preconceito com qualquer pessoa com alguma deficiência, seja autismo ou o que for, chamar de bomba não é uma coisa muito comum, sabe? Normalmente o pessoal fala umas coisas extremamente pesadas, mas isso daí também não tira a possibilidade de ser um xingamento meio que disfarçado para as pessoas não verem o preconceito ali, sabe? Mas por ser logo a palavra bomba, isso pode nos levar a pensar que talvez a atendente não tivesse realmente se referindo a criança, até porque normalmente crianças só ficam correndo pela loja brincando, e pelo tamanho da criança ali do vídeo, mal dá pra ver ela, porque ela é muito pequena e o balcão ele é grande, então não tem por que a atendente ter dito bomba se referindo à criança. Aliás, como que essa criança ela tava incomodando ela? Ela tava atendendo a mãe da criança, então basicamente ela nem olhava pra criança pelo balcão ser alto. Então, vocês estão entendendo o meu raciocínio? Obviamente eu não tô defendendo gente preconceituosa, porque eu sou totalmente contra isso, mas se colocando no lugar da atendente, que teve zero contato com a criança, já que ela não teve que atender a criança com autismo e sim atender a mãe da criança, ela acabar usando a palavra bomba em específico, isso nos gera uma dúvida se seria realmente algo preconceituoso ou apenas um mal entendido. Eu entendo perfeitamente a raiva da mãe. Afinal, se você entendesse que alguém chamou o seu filho que tem deficiência de bomba, você iria logo imaginar que é um preconceito com ele, porque não é uma palavra que é normalmente usada, né, por quem não trabalha na Riachuelo e talvez até em outras lojas. E eu digo isso com tanta certeza porque essa atendente que supostamente foi preconceituosa com a criança, ela fez um vídeo de esclarecimento e ela explicou o lado dela. Boa tarde, venho por meio para retratar a situação que aconteceu no Shopping Boulevard, na Riachuelo. Eu sou operadora de caixa lá há mais de um ano. A situação ocorreu que uma colega minha de trabalho, Tatiana, o nome dela,
passou essa cliente preferencial para mim, lá na ponta, sendo que ela não me explicou a situação do que estava acontecendo com a cliente. Ela simplesmente jogou no meu caixa para eu passar. E eu perguntei, Tati, por que você está passando essa cliente para mim? E ela simplesmente me deu as costas e saiu. Só por conta do que ela contou nesses 50 segundos de vídeo, já dá pra perceber que a colega de trabalho dela é bem espertinha. E não é de uma boa forma não, tá? Ela nem sequer explicou o que estava acontecendo pra colega e deixou nas mãos dela pra ela se virar sozinha. Quem é que precisa de inimigo quando se tem uma colega de trabalho assim, hein? Meu Deus do céu. Até então eu atendi a mãe e a criança super bem e a nenhum momento eu distratei ela. Quando ela saiu do meu caixa, eu virei pra Tati e eu falei, Tati, não traga mais essas bombas. Bombas, quando lá na Riachuelo a gente quer dizer cartão terceiros. A gente não tá se referindo ao cliente, a gente não tá se referindo a ninguém. A gente tá se referindo a cartão, porque lá dentro da empresa, todas as Riachuelos trabalham com meta. Se a gente passa um cartão Riachuelo, a gente fica dentro da meta. Se você passa um cartão terceiro, que não seja da loja, sua PA cai. Ah, tá. Agora tá explicado, né? A funcionária, ela apenas falou pra colega de trabalho que não era mais pra ela passar pessoas que estão com cartão de terceiros pra ela. E eu acho isso certo porque, assim, se a pessoa com outro cartão passar no seu caixa, por que você vai passar pra outra atendente? Não é como se a cliente virasse um bicho de 8 cabeças, porque ela ainda continua sendo um cliente que quer comprar e pagar. Se for assim, eu vou numa loja da Riachuelo passar com outro cartão, eles me mandam pra um caixa, depois pra outro, e enfim, eu vou ficar toda hora mudando de caixa. Isso não existe, é uma coisa extremamente chata pra quem quer comprar alguma coisa. O mínimo que deveriam fazer era atender os clientes da mesma maneira, sem passar pra outros, independente do cartão que eles estão usando. E cara, tem uma situação bem chata que é muito comum de acontecer comigo, e eu gostaria muito de saber se isso é uma coisa comum com vocês também. Sempre que eu vou nessas lojas, logo na entrada sempre vem um atendente encher o saco perguntando se eu já tenho o cartão da loja. Se eu falo que não tenho, pronto, eles já vão me arrastando e eles me obrigam a fazer o cartão. E se eu falo que eu tenho, eles querem que eu vá consultar o limite do cartão e tal. E mano, eu não julgo, né? É uma situação bem chata ficar correndo atrás do cliente, tentando empurrar o cartão da loja. Pelo menos eu acho bem inconveniente e eu me sinto incomodada. Mas eu entendo também que é importante para o atendente converter novos clientes a fazerem o cartão da loja, porque eles ganham uma certa comissão com isso. Então, por isso, eu meio que entendo o pronunciamento da moça sobre ser ruim atender um cliente que tem o cartão de terceiros, sem ser o da loja. E não só isso, como também tem o problema da outra atendente querer ferrar com a colega de trabalho passando pra ela. Ela passou a cliente logo pra ela ficar dentro da meta da empresa e a outra que não tinha nada a ver com isso fica fora da meta. Foi exatamente por isso que ela não explicou a situação e só deu as costas pra mulher quando ela foi questionada. Ela quis prejudicar a colega de trabalho e infelizmente conseguiu. E isso daí é pra vocês verem, né, que até em ambiente de trabalho sempre vai existir gente ruim. Eu não sei se a atendente chamou a outra em particular pra falar que não era pra ela passar bomba pra ela mais, ou se ela simplesmente gritou pra outra que tava do outro lado, mas se ela gritou, o que a gente não sabe porque não aparece no vídeo, era melhor ela ter chamado a colega em particular e falar isso, porque querendo ou não, os clientes eles não têm obrigação de entender o linguajar deles, mas às vezes a pessoa ela tá tão exausta do trabalho que ela acaba até falando as coisas sem pensar na frente dos clientes mesmo, né? E por Tatiana trazer essa cliente para mim com o cartão terceiro, eu achava que ela tava querendo passar o terceiro pra mim e ficar com a PA. Olha, como assim achava? Eu ainda acho que foi isso, porque como a história foi contada, não tem por que ela ter passado uma cliente pra você do nada. Provavelmente ela viu que ia sair perdendo se atendesse a cliente e passou a bomba, como vocês dizem, pra você. No caso, pra você ficar de fora da meta. E eu por isso interroguei a Tati. Tati, por que você tá passando essa cliente pra mim? A nenhum momento eu referi que a cliente era uma bomba, que a criança dela era uma bomba, até porque eu não sabia que a cliente dela, a criança dela, tinha problema de autismo.
porque ela não apresentou para mim um cartão, ela apresentou a Tatiana. Quando ela apresentou a Tatiana, eu não estava presente, eu estava em outro caixa. Agora deu pra atendente andar com uma bola de cristal por aí nos braços pra adivinhar que a criança de alguém é autista, né? Não tinha como a atendente saber que a criança tinha alguma deficiência, porque é só você ver a distância dos dois balcões. É muito longe um do outro. E além disso, dá pra você ver o quanto a mulher anda no vídeo. Tanto que a própria mãe da criança, ela diz que apresentou a carteirinha de atendimento prioritário pra outra moça, e não para que foi acusada de preconceito. Eu venho, por meio desse vídeo, pedir a você, mãe, para você pensar e ver a situação que você está fazendo comigo. Você sabe que eu não falei nada com você nem com seu filho. Você sabe que eu te atendi muito bem no caixa. Eu fui prejudicada, fui demitida injustamente. Tenho 2 filhas, tô passando dificuldade, meu esposo é desempregado, e eu tô sendo acusada injustamente por uma coisa que não cometi, que não falei. Tá aí, né? A mulher deu o seu lado da história e me parece verídico. Não parece que ela tá mentindo e me parece que ela é só uma pessoa que foi acusada injustamente por algo que ela não fez, com um grande mal-entendido, e que ela acabou sendo até demitida por isso. Olha, eu não vou ser hipócrita aqui com vocês e dizer que a cliente fez um escândalo à toa, até porque eu entendo muito bem que ela não sabia o que era bomba. Imaginar que o próprio filho foi vítima de um preconceito é algo muito difícil para os pais, e é extremamente comum uma mãe ser super protetora com o filho. Então eu super entendo o lado dessa mãe. Muitos teriam a mesma reação dessa mulher para querer proteger o seu filho, mas o mínimo que ela deveria ter feito era ter tentado conversar com a atendente e perguntar o que significava o que ela estava falando, se ela estava se referindo ao filho dela ou alguma outra coisa. Ela podia muito bem só falar: você tá se referindo ao meu filho usando essa palavra bomba? Ao que você tá querendo se referir? Claro que se fosse alguém realmente preconceituoso, iria responder de uma forma pejorativa, mas se foi um mal-entendido, eu acredito que a moça falaria sobre o cartão ser de terceiros, né? Mas se ela não se importou com nada disso e só começou a gritar e gravar um vídeo mostrando até o rosto da atendente pro mundo inteiro, acusando ela de preconceito sem deixar a mulher falar em nenhum instante, tanto que a mulher, ela ficou parada no vídeo, ela tentou falar algumas vezes e ela não conseguiu. Eu sei, não tem uma coisa que eu possa dizer que explique todos os lados, mas pra mim, pra tudo tem uma explicação. E obviamente, se a pessoa tá disposta a conversar, a gente precisa ouvir os dois lados antes de tirar nossas próprias conclusões. Tanto que nesse vídeo resposta da atendente, várias mães de crianças com autismo comentaram e entenderam o lado da moça. Sou mãe de autista e acredito nela. Infelizmente passamos tantas situações que tudo acabamos levando pro pessoal, achando que é com a gente. Acredito nela, mas na hora, acredito que ela poderia ter evitado de falar na frente da cliente. Podia ter sido em off com outra funcionária. Sou mãe de autista. A gente fica tão sobrecarregada que leva muita coisa pro lado pessoal. Você deve medir muitas palavras, mas acredito em você. Além da atendente poder estar exausta com o trabalho e ter gritado pra não passar bomba pra ela sem pensar, a mãe da criança também pode ter pego isso pra ela justamente porque pra quem tem filho especial é algo muito sensível, sabe? Você acaba se estressando por conta das coisas do dia a dia já, por ter que lidar com tudo isso e ainda ser forte. E tem horas que você simplesmente só explode de tanto guardar isso pra você mesmo, e talvez o que vimos no vídeo foi uma explosão que ela não conseguiu segurar, de tanto guardar tudo pra si mesma. Então eu não acho que deveríamos julgar a cliente ou a atendente, porque existem vários pontos que elas estão certas e que também estão erradas. Eu acho que o errado de toda essa história é o estabelecimento, não ter passado o treinamento adequado para os funcionários atenderem todo tipo de cliente, principalmente os especiais e os familiares também. Eu dei uma breve pesquisada mais a fundo sobre gírias de atendentes e é muito comum eles terem palavras específicas que se refiram ao cliente de forma indireta. A gíria cliente caroço se refere ao cliente que experimenta
de tudo e não compra nada. Então eu acredito que bomba se refira sim a cartões de terceiros, tanto que eu achei vários comentários de atendentes confirmando isso. Eu fui líder na Riachuelo e eles chamam realmente cartões de terceiros de bomba. Pedi pra sair porque os próprios gestores ensinaram os funcionários. Aqui é claro o despreparo da Riachuelo com atendimento ao cliente, porque gírias assim, elas deveriam ser proibidas. Todo mundo deveria ser tratado muito bem, porque afinal, todo mundo que tá lá é pra comprar alguma coisa. Fora que a Riachuelo deveria ter perguntado sobre o que se tratava ou chamado as duas pra conversarem. Aquela mãe ali, ela tava claramente incomodada com o suposto preconceito que ela achava que estava acontecendo. E só tinha uma multidão olhando pelos cantos, ninguém fazia absolutamente nada pra ajudar, seja pra tentar amparar a mãe ou só tentar evitar o escândalo chamando pra conversar em particular. Era 1000 vezes melhor fazer isso pra assim não precisar demitir ninguém e entender os dois lados da história, porque como ela mesma disse, ela tem uma vida, ela tem crianças pra sustentar, o marido dela tá desempregado e agora, infelizmente, ela também tá. Então, passar por necessidades é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. É uma das piores coisas que podem acontecer com alguém, ainda mais dessa forma totalmente injusta. Mas, enfim, eu espero que essa ex-atendente consiga um trabalho 1000 vezes melhor do que ela tinha, porque passar por injustiças assim é uma coisa que, cara, ninguém merece, né? Mas comentem aí o que vocês acham sobre tudo isso, o que vocês fariam no lugar de uma das duas. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!